Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma aula de compiladores e hoje vamos corrigir nossa avaliação, né? Vamos trazer as respostas aí, vamos dar uma discutida nas questões aí. Vamos ver se a gente consegue torcer aí para anular uma, né? Entender o que é, de repente, né? Anular uma, distribuir os pontos nas outras. Estão vendo aí a avaliação? Sim. 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 Antigamente ele me dava aqui um resuminho da tela, agora não dá mais não. Ok. Aí no nome, e-mail, não sei o que e tal, pronto, questões. Ele está chamando aqui de quarto porque ele considera que o seu nome, o seu e-mail são questões também. Então vamos começar aqui do quarto mesmo. As questões, elas são um pouco diferentes entre os alunos, certo? A questão da ordem das questões, a ordem das letras. Então tem uma série de diferenças, de divergências aqui, mas as questões estão todas nas provas de vocês, certo? Só está num esquema diferente, mas estão lá as questões, ok? Então não estranha a questão da ordem está diferente, de alguma coisa assim está diferente, mas as questões são as mesmas. Ok. Marque a resposta correta. Correta. O Fortran é a primeira linguagem de alto nível. Errado. Errado. O Google diz que é, mas não é não. A primeira linguagem de alto nível é o Speed Coding. Foi feito um ano antes pelo Fortran, pelo mesmo cara que fez o Fortran, inclusive. Certo? Mas foi um ano antes, Speed Coding, só que o Speed Coding era uma linguagem específica para uma arquitetura. O Fortran era mais genérica, porque o Fortran compila para Assembler. Então ele é mais genérico. O Speed Code não, compila direto para a máquina. E aí tem que ser a máquina específica, né? A máquina da IBM e tal, mas era uma linguagem de alto nível. Não deixa de ser uma linguagem de alto nível. Certo? Então não foi o Fortran, essa não é a resposta correta. O back-end de um compilador checa erros. Não, né? Quem checa erros é o front-end, né? Claro, o back-end é para converter no baixo nível. É o front-end que checa erros. Então isso daí também está errado. O semântico verifica os interrelacionamentos de um algoritmo, validando tipologias, sim, ele valida tipologias, né, um tipo, se uma variável é daquele tipo e tal, tipos incompatíveis. Fluxos de controle, sim, certo, também é função do semântico, analisar os fluxos, a questão do go-to, apontando para dentro de uma rotina, não pode. Uma série de coisas que ele vai verificar de controle, e a unicidade de declaração de variáveis, correto também, certo? Ele não permite que você, é o semântico que faz isso mesmo, não permite que você declare duas variáveis com o mesmo nome. Então essa letra aí tá belezinha, letra C aí no caso, né? E pela nossa ordem aqui, né? Essa aí vai ser a letra C. Compilador cruzado gera códigos apenas para o sistema operacional que efetuou a operação de cruzamento. Não. Não. Vocês conhecem o compilador cruzado? Não. Aquele esquema de Java que ele cria o código para várias máquinas para o interpretador trabalhar. O código intermediário, né? Exato. Aí não pode ser só para o SO, né? Aí é mais genérico, né? É o oposto. É o oposto, exatamente. Então, resposta aí, com certeza, letra C. O semântico verifica tipologia, fluxo de controle e unicidade de declaração de variáveis, correto. Certo? Eu acertei essa daí, mas eu fiquei muito em dúvida esse negócio de tipologia, porque eu não lembrava se tinha a ver ou não. É tipo, tipologia é tipo. Se ele checa então, tipo. É por isso que eu marquei essa, porque tipologia deve ser tipo. Se for outra coisa, eu tô errado. Mas aí você podia ter botado no Google lá, né? Tipologia, o que é? Conceito de tipologia. Você ia ver lá, pô. Mas assim. Na hora da agonia, que me confundiu foi interrelacionamento de algoritmo. Falei, rapaz, caralho. Que é isso? O interrelacionamento de um algoritmo é a relação dele com ele mesmo. Não, na hora da agonia o cara vai lembrar que é a relação dele com ele mesmo. Aí eu marquei essa, mas aqui demorou um pouquinho para sair. Ixi, mas pelo menos marcou, né? Nenhuma. Muito pouco. Então, assim, tipologia. No nosso caso, ele só não checava fluxo de controle porque o nosso compilador não tinha GoTo. Mas tipologia e variáveis, ele checava, o nosso compilador, né, o que a gente criou. Ele não checava fluxo de controle porque o nosso não tinha GoTo, não tinha break, nem tinha continue, esses comandos que quebram o fluxo, né?
Não tinha. Ok, então, esse aí está respondido. Vamos à questão 5. Essa daí pegou. Analise a gramática original. Está aqui, gramática original na tela. E marque a alternativa que representa a gramática com a mesma expressão, mas sem uso de vazios. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pegar as letras que podem ser vazias e apagar elas. E apagar. Certo? Vamos lá. Quem pode ser vazio aqui? Pode ser vazio o A e o B. O C não pode e o S não pode. Então, onde tiver A e B, eu vou apagar. Então, olhem essa primeira letra aqui. Essa letra A, ó. Vamos, isto aqui é a letra A. Eu marquei a... Ó, se eu apagar o A é que está correta. Vamos lá. Se eu apagar o A nessa linha do S, se eu apagar o A, como é que ele fica? Só os parênteses. Aí você olha para essa letra A, exatamente isso. Essa primeira letra aí de marcação, né? Você vê o A normal e o A sem os parênteses. Ou seja, o A foi vazio. Na letra A, na segunda linha, onde tem a letra A mais B, A menos B, B e vazio. Eu apagando, eu deixo ela, sem o vazio, claro, eu deixo ela, e deixo ela sem o A. Então, como é que ela fica sem o A? Ela fica mais B, menos B, certo? Mais B e menos B. Correto? Só que o B também pode ser vazio, então eu vou tirar o B. Aí vai ficar A mais, A menos. E se as duas forem vazias, fica quem? O menos e o mais. Exatamente o que está na letra A. Aqui, nessa segunda linha da letra A aqui. A letra B, como é que fica? B vezes C, B sobre C, eu mantenho isso aí e apago o B. Porque o C não pode ser vazio, vai ficar o quê? Vezes C e sobre C. É o que está aqui. E na última letra é C, eu não mexo, né? Que só tem alfabeto. Pronto. Essa resposta era a letra A. Certo? As outras não condizem com a completude que é a letra A. Agora, o curioso, pessoal, é que eu só fui perceber depois que eu cometi um erro. Vocês não perceberam, é claro, mas se você perceber, a letra correta tem 2 pontos. Estão vendo? Como assim? Sim. Essa, 2 pontos. Ah, Tem um easter egg Eu aí, né? esqueci de tirar os 2 pontos. Eu só fui ver depois, quando eu fui aqui fazer esse PDF aqui, quando eu gerei o PDF, já depois da prova, que eu olhei e disse, eita, pô, não tirei os 2 pontos, ó. Ficou 2 pontos. Ainda bem que os alunos... Nem se tivesse marcado, eu ainda errava, professor. Então, nessa daí, eu marquei nenhuma, porque eu estranhei muito você ter deixado o sinal de operação ali. Eu achei muito que estava errado por causa daquele sinal de operação. O mais e o menos sozinho? Sim. É, porque nesse caso o A e o B podem ser vazio. Então, Aí se o A e o B vazio, aí não puderem ser vazio, ficam eles dois mesmo. Exatamente isso aí. mais E ou é que menos. os dois podem ser vazios, né? O resto não tinha nada a ver. É só esse daí que eu fiquei em dúvida com esse mais ou menos. Não, deve ser errado também. Aí marquei Não, não. mas era essa daí mesmo. E ainda cometi esse erro bom, 2 pontos. eu fiz a cadeia todinha. Minha dúvida era, bicho, assim, aceita esse negócio? Porque, exemplo, o parênteses ali vazio, em teoria era para ter o símbolo de vazio. Por mais Não, que o só símbolo tenha sumido. pelo vazio ali eu já tinha marcado. Mas se não fosse pra esse menos esse mais. Mas aí o que foi me que fez trouxe. marcar ela foi porque eu parei e pensei, é tenório. Poxa. Não, é por isso mesmo que é tenório, tá ligado? Eu marquei essa daí. Não. Se vocês forem pensando assim, vocês não vão fazer nenhuma. Tem que entender a lógica da coisa. Eu tirar o vazio é o quê? Eu mantenho a estrutura que já tem e coloco ela substituindo as letras que puderem ser vazias pelo vazio. Pronto. Acabou. A ideia é essa. Oi. Explica só essa primeira linha do SS, do... O A não pode ser vazio? O A não pode Sim. ser vazio? Então, eu mantenho a linha que está e reescrevo, boto união, né? A mesma linha, substituindo as variáveis que podem ser vazio por nada, por branco. Então, se eu tirar o A daí, vai ficar o quê? Só o abre e o fecha parênteses. Porque o A pode ser vazio. E o zero lá, aquele zero, ou o zero, no caso. Hã? Ali é parênteses. Ali é parênteses. Ah, sim. Nossa, eu entendi um zero. Ó. Não, cara, ali é um parênteses, ó. O zero, se você ver o zero, tá ali
na letra C, ele é um pouquinho menor, o número 0. Esse aí eu confundi pra caramba. Eita, Não, aí é tava até complicado. agora, tava até agora. Não, mas ali é um parênteses, ali é um abre e fecha parênteses. Certo. Não é o 0, não. Ok, pessoal? Então essa aí, letra A. Certinho, letra A aí. Era a única que se encaixava. As outras não tem todas as combinações possíveis, né? Aí não podia ser as outras. Muito bem. Letra sexto. Marque a correta. Vamos ver aí. Para garantir a precedência de operadores, é preciso colocar os sinais de maior precedência mais próximos da raiz da árvore sintática. É o contrário. Isso. É o na menor. Os da menor precedência é que ficam próximos da raiz. Eu lembrei dessa porque essa daí foi até eu que perguntei na hora. Eu lembro de alguém ter perguntado isso mesmo na sala. Certo? E realmente, o menor, o mais e o menos, que tem menos precedência, ficam próximos à raiz. Por quê? Porque ele começa a resolver das folhas. A equação vem das folhas. É das folhas para a raiz. Né? Não é o contrário. A gramática se resolve das folhas para a raiz. O backtracking permite o retorno a um passo anterior para que seja tomada uma nova decisão. Correto. Verdadeiro. É o backtracking. É o conceito de backtracking. É retornar para que eu vá para uma outra decisão. Eu ter esse caminho de volta. Né? Letra C. Uma gramática considerada não ambígua se ela não aparecer a recursão repetida do mesmo lado da união, independente da árvore sintática. O que está errado aí é esse independente. Pelo contrário, ele depende da árvore sintática. Até esse união vírgula está correto. O que está errado é esse independente da árvore sintática. Não. A árvore sintática é quem define a ambiguidade. Certo? Eu sempre disse, pessoal, o caso mais comum de ambiguidade é realmente esse, onde eu tenho uma recursão repetida de um lado da união. Mas não é o único caso. Não é o único caso. Ah, professor, e os outros casos? Como é que eu sei? Aí eu vou na árvore sintática. Aí eu vou tentar gerar a árvore sintática. Certo? Então o que está errado aí é esse independente. Independente não pode, né? Ele depende da árvore sintática. Ok. Letra D. A árvore sintática é o resultado da gramática do compilador após análise semântica. Não, após análise sintática. Se é árvore sintática, tem que ser após análise sintática, não análise semântica. Né? Então, se fosse árvore sintática, é o resultado da gramática do compilador após análise sintática. Aí estaria correto, né? Mas é semântica, não. Aí já passou, né? Já é outra fase, já foi. Então, a resposta, letra C. Letra B. Backtracking. Ok. Sétima questão. Marque a resposta correta. Essa questão aí realmente as casquinhas. Eu disse que tinha duas que as casquinhas eram mais pesadas, né? Essa daqui realmente era uma delas. Era uma das duas que eu realmente considero um pouco mais difícil. Então, primeira questão, letra A. O parser pode ajustar a tabela de símbolos para uma melhor análise sintática, mas jamais pode ter acesso ao arquivo original do algoritmo, pois só o scanner tem esse acesso. O que está errado aqui? Realmente, só o scanner tem acesso ao arquivo. Mas o parser, ele não pode ajustar a tabela. Ele não pode ajustar. Ele só lê. É só leitura. A tabela é só leitura. Só quem pode ajustar ela é o scanner. Só o scanner é que faz essas coisas. O parser só lê. Todo token tem o seu lexema. Não. É o contrário, né? Todo lexema tem seu token. Todo lexema tem um token. Mas, por exemplo, o número 10. O número 10 é um número válido. É o inteiro. Mas o número 10, ele não tem lexema. Ele tem valor. Ele tem token e valor. Certo? Um número qualquer. Ele vai ter o token e vai ter o valor, mas não o lexema. Lexema é em branco. É um campo em branco na tabela de símbolos. Certo? Fazer análise léxica junto com a sintática não é recomendado por questão de portabilidade, mas tornaria a programação mais simples. Falso. Falso por quê? Por questão de portabilidade, jamais. Jamais. Realmente que não é recomendado. Correto, não é recomendado. Mas não por questão de portabilidade, certo? E outra coisa, jamais tornaria a programação mais simples.
Certo? O mais simples é você separar as coisas. Você fazer cada coisa em separado. Isso é mais simples. Certo? Correto. Mas a portabilidade, não. Questões de portabilidade não tem nada a ver com isso. Um compilador, ele não vai ser mais portável ou menos portável se eu fizer o Lexic ou o sintático um junto do outro, um separado do outro. Não tem nada a ver com isso aí. Então a questão errada aí é esse nome portabilidade. Não tem a ver com portabilidade. Essa letra D tinha aquele errinho que o pessoal perguntou no grupo e tal, muita gente aqui no privado perguntando, mas realmente foi um erro de digitação, né? Na linha de código X mais Y recebendo 0, X e Y não são tokens diferentes, né? Correto? São tokens diferentes. São tokens diferentes, né? São tokens diferentes. Ok. Eu avisei lá no grupo, o pessoal perguntou. São tokens, é claro que não são tokens, é o mesmo token, é o ID. Eles têm lexemas diferentes, é X e Y, mas o token é o mesmo, é ID. Eu errei essa daí, marquei essa desgraça. O token, ele é o mesmo, é o ID, identificador, é o token, é o mesmo token. Só que eles têm lexemas diferentes. Então a resposta era a letra E, nenhuma das demais respostas. Essa aí era a letra E. Então, assim, eram coisas sutis, né? Coisas sutis. Eu anularia aquela ali. Não, eu avisei. O pessoal perguntou, eu avisei. Tava avisado. Não. Nem tem nada. Erro de prova que é consertado na prova. Vamos lá. Oitavo. Eita, diabo. Dada a gramática abaixo, marque a resposta correta que indica uma derivação desta gramática. Ó, pessoal, esse aqui, a resposta dele é a letra C. Esse aqui tem 3 zeros, 2 uns, 0, 1, depois 3 zeros, certo? Se vocês quiserem, eu posso fazer aqui alguma derivação, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida. Mas assim, por exemplo, ó, essa quarta aqui, essa letra D, teve um aluno que mandou para mim, aqui no privado, lá na prova, disse, ó, professor, a letra C e D, para mim, estão corretas as duas. Fui eu. Pronto. Aí eu disse, ó, a D, por quê? Porque você derivou aqui esse S igual a 1 a 1. Exatamente. S é igual a 1 a 1 só uma vez. Exatamente. Você não pode fazer isso várias vezes, porque não é uma recursão. O S vira A, não é recursão, só faz uma Eu vez. viajei naquela ali. Entendeu? Você fez aquele 1 a 1 várias vezes. Eu passei meia hora para descobrir. Marcou certo? Marquei certo. Ah, beleza. Não, na hora que eu peraí. Aí fiz de novo, aí eu tava fazendo o quê? A1 virava A1 de novo. No caso, 1 A1 virava 1 A1 de novo, ficava chamando S. Não era S, ele partia para A, né? Ele virava um B ou ele virava vazio. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida em alguma das respostas, eu faço a derivação, mas a correta é a letra C. A letra C você faz de boa. Então, Depois eu vou pedir pro senhor fazer essa daí. Hã? Depois vai João teimosão, senão eu tô duvidando. Não, eu só quero ver. Não, eu realmente quero ver. Só quero Você ver. marca. Também poder ver a prática, como é que Não, faz tá isso, certo, porque tá como é que seria certo, para desenvolver ela, no caso, né, João? Eu posso fazer, Também. eu posso fazer. Peraí, deixa É eu. só pra ver mesmo. Pode ser no final da aula. Final da aula. Pode ser no Tá. finalzinho. Então deixa pro final. Só pra ter certeza. João Vitor, só uma coisinha. Tu tá com o microfone aberto, aí fica tique. Toda hora tem um tique aí. Pronto. Aí agora tá sem tique. Então, mas no final da aula eu faço o oitavo aqui. Ok. Vamos ao nono. Marque a resposta correta referente à gramática a seguir. Aí tem a gramática aqui. Vamos lá. Essa nona você tinha que realmente estar bem atento, né? Porque esse sinal de first follow às vezes dá uma confundida. Ele fala assim, ó. O first de A é 1 mais união first B. O first de A é 1 união first B. Por que tem esse first B aí? Esse first B não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Certo? Pois A pode ser vazio. Não tem nada a ver isso aí, né? Então, o first de A é 1. Né? Não pode ser 1 e first B. First B tá errado. O follow de B é 0 e 2. Cadê o cifrão? É 0 e 2 cifrão. Faltou o cifrão. Cadê o cifrão?
Por que tem o cifrão? Porque o B pode ser vazio. Se uma variável pode ser vazia, o cifrão é um dos elementos do follow. Então o follow de B não é 0, 1 e 2. O follow de B é 0, 1 e 2 cifrão. Mesma coisa a letra C. O follow de S é 0 e fecha parênteses. Não, porque faltou o cifrão, né? O cifrão também acontece quando a variável é inicial. Nessa daí eu entendi como se o parênteses fosse uma tentativa de cifrão. Não, parênteses é um elemento do alfabeto. É tanto que na linha de B, você percebe o seguinte, na linha de B tem 0, a parênteses, BS, fecha. O que é o follow? É o que está à direita da variável. Então, nessa linha do B, o que é que está à direita do S? É o fecha parênteses. Entendeu? Então, se você tiver entendido esse fecha parênteses como cifrão, ia faltar o fecha parênteses. Porque ele aparece do lado direito de S. Nessa linha do B, correto? Então, de qualquer forma, eu preciso do S, o follow de S, são 3 elementos. Né? O 0, o fecha parênteses, né? E o cifrão. Então, no mínimo, precisa ir dos 3 elementos. Então, essa letra C também estava fora. O first B é 0. O first B é 0 e 1. Né? Tem esse 11 aí, ó. Se você olhar na linha do B, tem união 11. Né? Se tem 11, então 1 também faz parte do first B. Certo? Então, essa daí é a letra nenhuma das respostas. Certo? Nenhuma das respostas anteriores. Ok? Misericórdia. Quanto mais mexe, mais fede. Ixi, Maria. Eu só me passei mais por causa do cifrão, eu esqueci da parte do cifrão só. Aí eu marquei o B, marquei a letra B, pensando já. Porque só faltou mesmo o cifrão, nem me toquei. É tanto na letra B como. Porque assim, ó, se você esquecer do cifrão, você vai ficar na dúvida, B ou C, B ou C, porque o B e o C estão corretos, faltando só o cifrão. As duas. Aí você vai ficar B ou C, B ou C, B ou C. Aí você vai ficar, gente, ou as duas estão certas ou as duas estão erradas. Confundindo. Vamos pro 10º. Marca é correta. É possível trabalhar apenas com atributos herdados? Não. É possível trabalhar apenas com atributos sintetizados. Aí sim. Sintetizados, sim. Herdados, só herdados, não. Eu só errei isso daí porque você não botou sempre. Se você botar, é possível sempre trabalhar com atributos herdados, eu falava não. Aí você botou. Tá vendo? Eu não lembrei um tipo. Eu botei apenas. Apenas com atributos herdados? Não. Eu não posso trabalhar apenas com herdados. Não existe nenhuma linguagem assim, por mais fraca que seja, não é possível. Não, herdados não pode. O mais louco da prova é porque a gente fica. Tem hora entra na cabeça da gente, a gente fica com essa psicopatia. Sempre quando eu vou ao Tenório é desse jeito, velho. Se ele não botou alguma coisa aqui, tem alguma coisa aqui. Não. Apenas atributos herdados, não. Se eu tirar o apenas, aí tudo bem, porque aí é possível trabalhar com atributos herdados? Sim, lógico, junto com os sintetizados. Né? Mas apenas herdados, não. Aí apenas herdados, eu não posso trabalhar com apenas herdados. Os atributos decorados analisam uma regra semântica. Eu não lembrei o que é decorados, eu não sei. Pode falar. Mas aí você tem que olhar, bicho. Quando você tem um material aí, é para consultar, bicho. Essa prova, ela é uma prova feita para consulta mesmo. Não para consultar os alunos, mas para consultar o material, a internet. Eu não acredito não, velho. Eu não acredito não. Não, pelo amor de Deus, cara. Você não pode consultar os alunos, os colegas. Mas consultar o material, não, lógico, você tem essa possibilidade de consultar o material, né? Lógico, cara. E a internet também. Você só não pode consultar os outros. Né? É tanto que nessa eu perguntei para o senhor o negócio dos herdados, porque estava lá na parte de herdados que tinha essa mesma frase, só que sintetizados. Qual? A letra A? É possível trabalhar apenas com... Então, só que era com sintetizados pode. Com sintetizados pode. Por isso que eu perguntei para o senhor, pensei que tá algum erro no arquivo. Não. Com sintetizados pode, não pode é com herdados. Uhum. Herdados não pode. Sintetizados pode, só com sintetizados pode. 3. Para análise da regra semântica, o uso de grafo não é indicado. Não, volta um. O segundo você não explicou. Não, o segundo tá certo. É isso mesmo.
Mas o que é o Os, atributo decorado? os atributos decorados é que você tem um atributo, você tem na sua árvore sintática, você inclui um atributo, certo? Então, é chamado de, ele decora o atributo, ele marca aquele atributo, certo? E essa marcação é para quê? É para analisar a regra semântica. Né? Eu chamo de atributo decorado um atributo que eu coloco em vários nós da minha árvore sintática, para ele checar uma única regra semântica. Então, eu tenho lá uma regra semântica. Não pode ter. A variável tem que ser declarada. Pronto. Isso é uma regra semântica. Então, todos os lugares que eu usar variável, eu aciono um atributo decorado. Aí ele vai verificar se aquela variável está declarada. É uma regra semântica. Entendeu? Certo. É só questão de nomenclatura. Certo? Pessoal, na final, vocês podem consultar o material, a internet, não podem consultar o colega não pode. Mas o material pode, pessoal. Pô, tristeza, não acredito não, velho. Não, pelo amor de Deus, cara. Material pode. Como é que eu vou saber que você consultou? Não, me diz. Não tem como, cara. Não tem como. Não consulte os colegas, mas pode consultar o material, os slides, o Google, né? Pode consultar esse negócio aí. Vamos lá, letra C. Para análise da regra semântica, o uso do grafo não é indicado. Rapaz, o que é que o grafo não é indicado? Pelo amor de Deus, grafo pode tudo, cara. Grafo é tudo, grafo é amor, grafo é vida. É ódio. Tudo pode ser. Grafo é indicado para tudo. Pense, bota isso na cabeça. Grafo é indicado para tudo. Entendeu? Então isso aí tá furado. Uma linguagem fracamente tipada, ou seja, que você não declara tipos, ok? Permite declaração de variáveis. Não, declaração não. Fracamente tipada, eu não declaro tipos. Aí permite declaração de variáveis. Não tem declaração de variáveis. Não permite declaração de variáveis. Se ela é fracamente tipada, eu não declaro variáveis. Não tem como eu declarar variáveis. Simplesmente a sintaxe não me deixa declarar variáveis, porque ela é fracamente tipada. Então, logo no começo da frase eu já mato essa, certo? Porque se é fracamente tipada, eu não tenho declaração de variáveis. Ok? Aí ele fala outras coisinhas aí e tal, bobagem, mas só pelo fato de eu permitir declaração de variáveis em linguagens fracamente tipadas, eu já mato isso aí. Então, a resposta é a letra B, né? Os atributos decorados, que são os atributos que eu utilizo para a regra semântica, correto? Isso aí é o certinho. Vamos ao 11, questão 11. Vamos lá. A linha de código AOX do nosso algoritmo, né, já está no código 3 endereços. Falso. A gente viu que as rotinas no código 3 endereços, eu preciso do param x, e depois call exato. Então, é claro que essa linha, do jeito que ela está aí, não está no código 3 endereços. Certo? Eu tenho que passar para o código 3 endereços, botando o param e o call. Nenhuma chamada de rotina vai sem o call. Ok? Essa daí, considera furada. O backpatching é usado quando o endereço de uma variável não é conhecido. Falso. Não é uma variável, não é o endereço de uma variável. É o endereço de uma linha de código, de um label do GoTo. Não de variável. Da variável está no registrador. Certo? Eu conheço as minhas variáveis, estão nos registradores. O que eu não sei no backpatching, que eu preciso fazer o backpatching, é encontrar a linha de código para onde mandar o GoTo, certo? Ou o label dele. Quando eu não sei para onde está o label do GoTo, ou a linha de código para onde ele vai, aí eu uso o backpatch, certo? Então, o que está errado aí é essa palavra variáveis, que a variável não tem nada a ver com backpatch, não. A variável está no registrador, certo? A otimização por GDA, né, um algoritmo de otimização de código, consegue gerar um código ótimo. Nenhuma otimização gera o código ótimo. Isso é um problema indecidível, certo? Gera aproximações, mas o código ótimo não gera, certo? Isso é um problema indecidível, ou seja, não tem como fazer. Então, tá aí uma questão de
Encarnar Tenório ajuda, porque foi na hora que eu encarnei o senhor aí, não. Não, mas lá no material tem lá, o código ótimo é indecidível, não tem como fazer. Então ninguém gera código ótimo, nenhuma otimização gera código ótimo, certo? É indecidível, tá lá, não tem como fazer, certo? Cuidado com isso aí. O código 3 endereços permite linhas de código com 2 endereços de operadores, não é de operandos, não de operadores. De operandos pode, 2 operandos. O operador não pode, né? 2 sinais mais e menos não pode. Né? 2 endereços de operador não pode. É 2 operandos. 2 operandos pode. 2 operadores não pode. O código 3 endereços, a característica básica dele é ter somente um operador. Uma soma, uma subtração. Se tiver mais de um, exponencia, né? O número de operandos. Exatamente. Então não pode ter 2 endereços de operadores, só um endereço de operador. 2 endereços de operandos, aí pode 2, até 3, né? De operandos, é por isso que é 3 endereços. É 3 endereços de operandos, de registradores. Certo? Não de operadores. Então, tudo falso, resposta é nenhuma das respostas. Letra E. Nesse 11 aí. Certo? Essa não era difícil, não. Essa 12, essa daí tem as casquinhas. Essa daí realmente acaba tem que se ligar no negócio. Vamos lá. Marcar correta, letra A, ponteiros de acesso criam um vetor com as chamadas dos procedimentos. Não, é o ponteiro de níveis que cria os vetores. O ponteiro de acesso aponta direto para o procedimento, sem o vetor. Quem cria o vetor são os ponteiros de níveis, certo? Porque são 2 tipos de ponteiros, né? Os de acesso e os de níveis, para a gente poder empilhar as rotinas. Então, os de níveis é que trabalham com vetores para fazer os ponteiros das rotinas. O de acesso não, ele faz a pilha mesmo, a pilha normal mesmo, sem vetor. Então, letra A tá errada. Letra B. Como é possível saber de antemão o tamanho das variáveis dinâmicas? Aliás, perdão. Como não é possível saber de antemão o tamanho das variáveis dinâmicas, não é possível calcular e estimar o total de memória que um programa que utiliza variáveis dinâmicas vai utilizar. Errado. É para isso que existe o heap. O heap é exatamente para isso. Para você estimar o tamanho das variáveis dinâmicas. Certo? Você não pode ficar criando registro infinitos. Vou criar aqui registro até encher minha RAM. Não pode. Você não pode criar registro até encher sua RAM. Você só vai poder criar até encher o heap. Porque o heap é a estimativa de uso. Você vai usar mais que o heap, você tem que fazer alguma estratégia de programação, certo? Para aumentar o heap. Mas o heap é a sua área de trabalho, certo? Então, essa letra B também estava falsa. Letra C. Existe apenas 2 formas de passar parâmetros, por valor e por referência. Mentira. Não, são 4, né? São 4, por nome. 4. Por nome, por cópia, reestruturação, por valor e por referência. São 4 formas. É porque a gente escuta tanto aí. É 2 formas. Valor e referência, valor e referência. Né? Mais uma consulta rápida no material, você ia ver que são 4. Né? Se eu soubesse, podia ter essa consulta. Rapaz. Não é possível. Não é possível. Só não pode consultar os colegas, que eu falei lá, vou dar 2,5 pontos para quem me der uma cola aí passando. Ninguém me mandou. Vamos lá. Espera aí, eu tenho 4, né? Deixa eu fazer as contas aqui. Opa. Não, mas já lancei as notas, não vale. Já lancei as notas, não posso mais baixar. Letra D. Um suíte sempre é considerado um bloco básico. Claro, é um bloco básico. Como é o if, é o bloco básico. Certo? Pelas minhas contas aqui, eu acertei sim, cara. Não sei que eu tenha mudado alguma. Veja, eu liberei as respostas no Classroom. Veja lá o que você botou. No Classroom você consegue ver suas respostas. Então, essa letra D está correta. O switch é sempre considerado um bloco básico. Com certeza. Essa daí eu não me liguei não. Porque o switch é vários blocos, mini blocos. Aí eu achei por causa disso. Mas são mini blocos básicos. Mas é um bloco básico. É um bloco básico. Certo? Quem é que não é bloco básico? Quem não é bloco básico é essas repetições. Repetição não é bloco básico. O bloco básico é aquele que passa uma vez só.
Né? Então, switch, claro, é bloco básico, if é bloco básico. Então, letra D, né? Letra D é a resposta. 13. Opa, 13 tá tranquila. 13 feito ser tranquilo. A ordem de execução dessas 3 linhas de código não fazem nenhuma diferença para o compilador, desde que a primeira linha venha antes da segunda, já que a operação da segunda linha depende do resultado da primeira linha. Observação, ponto e vírgula, encerra uma linha. Está correto até uma parte, né? Até um momento, porque é o seguinte, realmente a segunda linha depende da primeira, é claro. Na primeira linha eu calculo o valor de x, e na segunda linha eu vou somar x com outra coisa. É claro que depende. Mas ele dizer que não faz nenhuma diferença, isso aí está errado. Por quê? Uma das formas de otimizar é exatamente eu reordenar, eu colocar as linhas que não dependem umas das outras, junto com operações pesadas. O x, a primeira linha que fala x recebe Fibonacci, Fibonacci é uma operação pesada, certo? Qualquer função é uma operação pesada para a sequência do compilador. Então, o que acontece? Enquanto eu estou fazendo Fibonacci, eu queria fazer a linha seguinte, mas não posso, porque a linha seguinte, ela depende do resultado de Fibonacci. Então, a linha seguinte fica esperando. Se eu puxar y para antes da segunda linha, trocar a segunda com a terceira linha, deixar x igual a x mais exp como terceira linha, e y na segunda linha, eu ganho performance. Então, não faz nenhuma diferença, está errado. Faz sim, em termos de velocidade de compilação. Um dos otimizadores faz isso. Ele reordena o código para deixar as operações rápidas, próximas de operações dependentes, para deixar a execução mais rápida. Então, essa está falso. Está claro isso? Ok? Certo. Mas também tem outra coisinha aí que eu também levei em conta, foi o Z. Porque o Z também não tá dependendo ali no exp, mas não sei também se contava. Não, o Z não tinha nada a ver com o Z, não. Certo? O Z era uma variável que podia dar, que antes dessas 3 linhas estava com algum valor e tal. Aí é só um trecho de código. Letra B. Após a execução destes comandos, nessa ordem, o endereço de memória MC guardará o valor da soma do valor contido no endereço de memória MB com o valor do contido no endereço de memória MA. R1 e R2 são registradores. Aí vamos lá. Presta atenção aí. Eu dei um comando load MA em R1. Então, eu vou jogar o valor que está na memória de MA no R1. Correto. Aí depois eu dou o load de R2. Eu coloco o MB em R2. Correto. Aí depois eu vou somar R1 com R2. Só que o resultado vai para onde? R2. Para R2. Aí depois eu dou um store em R1. E a questão fala, depois ele fala, o MC, o endereço de memória MC guardará o valor da soma. Não! MC está guardando o valor de R1. O valor que era só de MA. Porque a soma está em R2. Certo? Então, estaria correto se fosse store R2 MC. Aí estava certo. Mas R1 não, aí tá errado. Porque o resultado vai para R2. Certo? Então essa daí também tá fora. Por causa desse errinho aí de R1 no store. Era para ser R2, para estar correto. Letra C. O algoritmo que gera o código final, quando precisa saber onde está o valor de uma variável, ele consulta dos registradores responsáveis pelo armazenamento. Falso. O gerador final, ele não precisa saber onde está o valor de variáveis. Ele só converte o comando de 3 endereços para o comando de baixo nível. Tanto faz o valor das variáveis. Ele não se importa com isso. Porque esses valores, ele já não tem mais erros. A princípio, né, os erros já foram corrigidos lá, enfim. Talvez não, né? Mas é para ter sido corrigido lá pelo sintático, semântico e tal. Aqui ele não quer saber valor, não. Ele só pega o comando que converte em outro. Só isso. É um tradutor. Se está errado, se o valor que tá lá somando está errado, ele não quer saber, não.
Então isso aí tá errado pelo fato dele não precisa saber, ele não vai checar registrador. Ele não checa registrador, ele só converte para o baixo nível, certo? Quem pode checar registrador, aí talvez o otimizador, para fazer aquela operação de reordenação de código que eu estava explicando aqui na letra A. Aí ele pode checar para saber se o valor está lá, se não está lá e tal, o otimizador. Mas o código final, não. O gerador de código final, ele só converte. Ele é um tradutor. Pega o alto nível, pega o 3 endereços, baixo nível. 3 endereços, baixo nível. Certo? Então, isso aí tá furado, porque essa questão dele precisar saber de alguma coisa, ele não precisa saber de nada. E letra D, se uma variável é considerada morta, for utilizada, não, aí já morreu. Ela só é morta se ela não for utilizada. Se uma variável considerada morta for utilizada, não. Se ela é morta, ela não é utilizada, por isso que ela é morta, porque ela não é utilizada. Se ela for utilizada, ela não é morta, ela nunca foi morta. Você tá entendendo? O conceito de variável morta é ela não é utilizada. Ponto. Se a variável morta for utilizada, não. Se ela for utilizada, ela não é morta. Só isso. Já está errado aí. Eu nem vou ler o resto. Já matei a questão daí. Se uma variável morta for utilizada, não pode. Ela não utiliza a variável morta. Ela é morta somente se ela não for mais utilizada. Se ela for utilizada é porque ela é viva. Certo? É sutil, né? É sutil. Mas é a verdade. Não sei porque o senhor quer estar expondo variável morta. Variável morta não vai ser utilizada nunca. Ela não pode ser utilizada, ela não vai ser utilizada. Deixa a bicha em paz, não sei pra que botar a variável morta em prova. Tem que voltar ao status de viva. Não, ela só é morta se ela não for mais ser utilizada nunca. Inclusive, o otimizador, uma das funções do otimizador é eliminar as variáveis mortas, porque elas não vão ser mais utilizadas em canto nenhum. Na hora que ele achar uma morta, ele não vai checar depois se vai ser utilizada ou não. É morta, então apague, elimine ela, tire ela do registrador, tire ela da memória, acabou, morreu, não vai ter mais utilizado nunca. Então esse terceiro também, esse 13º aí também é nenhuma das respostas, né? Tudo falso, isso é muito. Se a final fosse de marcar, eu ia marcar tudo e não é nenhuma das respostas. Nessa prova, acho que tinha tirado quanto aí? Tinha tirado uns 4 pontos aí. Não, pois deixa quieto. Pra ficar com 4, eu fico com o que eu tenho mesmo. Não, mas a final não será de marcar, com certeza. Não será uma prova de marcar. Segunda-feira, né? Terça-feira. É terça-feira, né? No horário da aula lá, normal, né? De 20h30. 20h30. Ok, pessoal? Beleza. Mais alguma dúvida? Mais alguma coisa? O senhor fazer aquela questãozinha que a gente deixa pra última. Ah, tá. A derivação, né? Tem presença hoje não, né, professor? Bota a presençazinha, bota aí, vai. Bota aí no chatzinho o nomezinho aí. Eita, tinha aqui uma pergunta no chat, eu nem li. Vou ler agora. Por onde o senhor indica estudar? Só pelo slide não é suficiente. Rapaz, para essa final, eu acho que o slide é muito mais do que suficiente, ó, velho. Vá por mim. Para essa final, o slide é suficiente. Eu garanto a vocês que se vocês só olharem pelo slide e tiverem estudado, obviamente, né, tem algumas sutilezas, vocês vão estar bem, certo? Só pelo slide vão estar bem. Mas se for, não vai precisar do Google. Mas pode olhar o slide. O slide pode olhar, não tem problema não. Não pode olhar o colega. Do colega não pode. Certo? Continua valendo a promoção aí para final, viu? 2,5 pontos aí. Continua valendo. Pronto, deixa eu preparar aqui a questão da derivação. Jogar ela no Word, que aqui é ruim de eu trabalhar com ela. Vou pro Word aqui que eu trabalho melhor. Espera aí.
Derivação. Vamos lá. Para entrar aqui. Estão vendo aí o Word com a questão? Sim. Muito bem. Então, ele quer que a gente faça a derivação, certo? Vou tentar derivar a letra A, ok? Eu começo a derivação sempre a partir de S. Deixa eu ampliar isso aqui. Aqui, fonte 20. Pronto, vai ficar maiorzinho aí. Vou tentar derivar a primeira. Na primeira, eu tenho 0 e 0. Então, 0 e 0 eu vou tirar do S, né? Então, S vira 0, S 0. S vira 0, S 0. Aí depois eu preciso tirar o 11. Então, deixa eu escrever aqui peraí. A letra S. Então, eu já tirei esse 0 e esse 0 aqui. Aí o S vai virar 1 a 1. Eu vou tirar esse 1 e esse 1 aqui. Então, S vira 1 a 1. Certo? Aí, vamos lá. O A só tem chance de virar o quê? Um B. Ou vazio. Ou ele desaparece, ou ele vira um B. Então, o A vai virar um B. Pronto. Só estaria certo se de alguma forma o B pudesse virar 2. Não tem como o B virar 2. Certo? Não tem como. Aí, por conta disso, essa letra A está errada. Deixa eu retornar aqui. Que a única forma dele aparecer aquele 2 ali é se o S virar 2. Mas se o S virar 2, morreu. Né? Não tem para onde ir mais. Então não tem como aquele 2 aparecer em algum lugar, em lugar nenhum, na verdade. A segunda letra, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. É isso? Tá aqui direitinho, 4, 0, 4. Muito bem. Então o S, a única chance do S é virar 1 a 1, né? Porque ele não pode virar o 0, se ele virar o 2 ele morre, se ele virar o 0, nessa expressão não tem 0, né? Então ele vai virar 1 a 1. E aí eu eliminei esse 1 no começo e esse 1 no final. Quando eu viro 1 a 1, o A ou vira vazio, não vai poder aqui, ou ele vai virar um B. Um B. Aí eu matei esse 1 aqui. Pá. Ok. Aí o B, ele pode virar 11 e morrer. Aí morreu o B, também não faz mais nada. Ou ele vira 0B. Não tem outra saída para ele. Certo? Então não tem como eu puxar aqui, eu eliminar mais 2 uns. Eu já tinha eliminado 2. Eliminar mais 2 uns e deixar o 0. Certo? Não tem como eu fazer isso. Eu cheguei num ponto que não tem mais saída. A letra C é a correta, né? A letra C é a correta. Porque o S vira 0, S0. Aí ele elimina essa e essa. Aí depois o S vira de novo 0, S0. Aí ele elimina essa e essa. Aí ele vira de novo 0, S0. Aí ele vai eliminar essa e essa. Depois ele vira 1 a 1. Então o S aqui, ele vai virar 1 a 1. Opa. Aí ele elimina esse e esse. Aí o A vira um B. Um B. Ele elimina esse. Aí o B vira 0B. E depois o B vira 11. Eu elimino esses aqui. Está aqui. Exatamente a cadeia que está na letra C. Certo? Derivação feita com sucesso. E para finalizar essa última aí, né? Eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0. São 4 uns de um lado e 5 uns do outro. Ok. Então, S vira 0, S0, eu elimino esse e esse. Depois eu vou para o A. O S vira 1 a 1. Opa,
Um A1, eu elimino esse e esse. Aí a única opção do A aqui é virar um B. Um B. Eu elimino esse. Só esse, né? Só o primeiro. Pronto. Aí o que acontece? O B ou vira 11 e morre, ou ele vira 0B. Mas eu preciso de 1 agora. Eu preciso colocar aqui nesse espaço um 1. Não tem como eu botar 1 pelo B. O B ou bota 0, ou ele bota 11 e morre. Né? E aí vai sobrar um bocado de coisa ali, né? Então é isso aí, pessoal. A única resposta correta era a letra C. Era a única que eu realmente conseguia fazer a derivação. Ok, pessoal? Perfeito. É isso, é isso. A prova estava difícil? Não, estava. Acaba ter que ter estudado, né? Tem que dar uma lida no material. Não confie na consulta, não, por favor. Não confie na consulta, não. Não confie na consulta, não. Dê uma lida e tal. Vai consultar também, mas dê uma lida. Menos os colegas, viu? Consultar o material. Mas dê uma lidazinha e tal. Afinal, quem não conseguiu os pontos para ir para a final, faça a final. De repente, tira uma nota boa, a gente dá um jeitinho aí. Certo? Mas tem que tirar uma nota boa também. Tem que responder. Né? Se for lá só para marcar não, né? Que não vai ser de marcar. Mas se for lá só para tentar responder na Vera, aí é difícil. Beleza. Ok, pessoal. Tranquilo. Então, uma boa noite a todos e bons estudos aí. A gente se vê na próxima terça-feira. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, até mais.